Dando continuidade aos temas de dores no joelho, que nós subdividimos em alguns grupos, ainda continuando no jovem, os pacientes que sofrem também de traumas de baixo impacto, ou seja, as lesões desportivas, né? Então nós vamos agora falar um pouco das lesões ligamentares. As lesões ligamentares, elas também têm mecanismos variados, tais como os entorses, né? Então são mais comuns em futebol, voleibol, basquetebol, e são aqueles traumas em valgo ou em varo, e por mecanismo de torção, né? Ou mecanismos de hiperextensão. Então são lesões que elas podem ser de ligamentos isolados ou lesões combinadas, com mais de um ligamento ou com ligamentos e meniscos. No joelho, a estrutura ligamentar é de grande importância porque é a estrutura que dá estabilidade ao joelho. Então, os joelhos, eles têm um mecanismo de movimentação em que tem uma flexo, extensão e movimentos de lateralidade muito importantes e que permitem exatamente a destreza do aparelho locomotor, né? Essas lesões, elas são de grande importância porque são lesões mais complexas e conforme o aparelho locomotor, nós temos os ligamentos colaterais, o medial e o lateral, e temos os ligamentos cruzados, que o cruzado anterior e o cruzado posterior. Esses ligamentos, eles são os mais comumente lesados. É evidente que o cruzado anterior, ele tem uma frequência maior e o cruzado posterior é mais raro, né? Então, o cruzado anterior, que lesa mais, que dá uma grande estabilidade ao movimento rotacional do joelho, quando ele lesa, principalmente no paciente jovem, essa é uma lesão eminentemente cirúrgica, por conta de que se não for reconstruído esse ligamento, esse joelho vai ficar com uma certa instabilidade, e essa instabilidade progressiva, né? Então, o paciente que foi acometido de uma lesão do ligamento cruzado anterior, geralmente em cima de uma torção ou um mecanismo de valgo importante ou de varo importante, e isso faz com que lese o ligamento cruzado anterior e, às vezes, lesa associado um ligamento colateral e, às vezes, também um menisco. Então, como o procedimento, nós devemos fazer sempre a anamnese, o exame clínico desse paciente, e esse exame vai corroborar com os exames, com as imagens posteriores, que são as imagens de ressonância magnética, que é o exame mais importante para esse tipo de lesão. Quando nós fazemos um exame, observamos também um derrame articular. Muitas vezes esse derrame, quando nós fazemos o aspirado, fazemos a aspiração, nós verificamos que vem sangue. Isso é um exame, quase que um diagnóstico da lesão do ligamento cruzado anterior, quando nós aspiramos e vem sangue, né? Com a ressonância magnética, nós confirmamos a lesão e vemos também as lesões que estão associadas, por conta de que esse exame, o joelho está um pouco dolorido, nós não temos assim uma precisão para realizar o diagnóstico da lesão meniscal. Então nós verificamos o bocejo, nós fazemos o teste da gaveta, o pivot chiplet, que
identificamos plenamente a frouxidão ligamentar, né, devido à lesão, e geralmente deixamos o paciente em torno de 3 semanas para efetuarmos a cirurgia. É um procedimento que não deve ser realizado na primeira semana, exatamente por conta que os resultados mostram que, às vezes, o percentual de artrofibrose nessas joelhos, quer dizer, de fibrose, né, no pós-operatório, quando eles são realizados na fase muito inicial, são maiores o percentual do que na fase de 3 semanas, que é quando estabiliza melhor o processo inflamatório, né? Então, se realiza o procedimento. Esse procedimento, ele tem várias formas de fazer, né? Grande parte dos cirurgiões utilizam os tendões flexores, outros utilizam o tendão patelar. Existem mecanismos assim bibliográficos para exatamente o cirurgião formar sua opinião a respeito disso, né? E cada um, além das informações através da bibliografia, dos eventos, congressos nacionais e internacionais que comparecem, eles também têm sua experiência pessoal para realizar digamos assim, ter uma ciência precisa do tipo de paciente e que tipo de cirurgia vai realizar. Quando nós falamos flexores, tendões flexores, nós falamos um tipo de enxerto, um enxerto que nós vamos utilizar para substituir o tendão lesado. Então, são os tendões flexores ou o tendão patelar. Nós entendemos que a cirurgia com o tendão flexor, ela é uma cirurgia mais simples para o cirurgião, por conta de que é mais prático a retirada do enxerto do tendão patelar, por conta de que a incisão é menor, não se mexe em osso, né? Só em partes moles. E isso vai, depois no procedimento cirúrgico, que é um procedimento muito complexo e que necessita ser realizado com muita paciência, para exatamente nós termos assim, um ponto isométrico, um ponto em que a isometria do enxerto é muito importante, porque ela vai substituir aquele ligamento que foi danificado. Então, eu sempre aconselho aos cirurgiões mais jovens que tenham muita paciência na realização desse procedimento, que não há necessidade de ter pressa, de ser um procedimento que eu, com a experiência que eu tenho, eu levo em torno de 2 horas para fazer, 1h30 a 2 horas, nunca menos do que isso, por conta de que eu faço com muita segurança, porque é a oportunidade única do paciente ter um bom resultado. Então eu sempre falo isso. Eu pessoalmente utilizo o tendão patelar e explico por quê. Porque o tendão patelar, nós retiramos com 2 extremos de osso, um fragmento da patela e um fragmento da tíbia. Então nós introduzimos ele no túnel que ele é feito na tíbia, o túnel que é feito no fêmur, bem no ponto isométrico. E parece-me que ele foi feito para aquilo, esse enxerto. Ele tem um tamanho preciso, um tamanho realmente muito preciso. Outro fato importante é que com o parafuso de interferência que nós realizamos, como são parafusos hoje mais modernos, biodegradáveis, né? E bioabsorvível, digamos assim. Então, ele esmaga o fragmento do osso no túnel e ele dá uma estabilidade grande em que não afrouxa.
Então eu, por exemplo, graças a Deus, não tenho tido resultados de afrouxamento do tendão patelar, por conta de que quando você dá a estabilidade, que você dá que faz a fixação do tendão, ele esmaga o osso no túnel e dá uma estabilidade plena naquele fragmento, tanto na tíbia quanto no fêmur. Então, esse tendão, ele não tem a possibilidade de afrouxamento. Ele vai consolidar da forma que ele foi instalado. Se ele foi instalado frouxo, ele vai ficar frouxo, né? É evidente. Mas, quando ele é bem instalado, ele vai ficar daquela forma. Então, o que nós estamos falando sobre o ligamento cruzado anterior, é evidente, e nesse procedimento, quando se faz também a inspeção do menisco, que já provavelmente deve ter sido detectada através da ressonância, trazendo essa possibilidade de, naquele momento, se for uma lesão numa zona em que haja vascularização, se realiza naquele momento o reparo através das suturas. É evidente que se não for na zona vascularizada, se vai fazer apenas a plastia do ligamento. E quando você tem lesões mais complexas, diferenciadas, por exemplo, uma lesão associada com o corpo lateral, é evidente que você também tem que reconstruir aquele canto que está lesado. Então, eu diria o seguinte: são lesões à la carte, digamos assim, lesões em que nós teríamos que primeiro ter o diagnóstico preciso do tipo de lesão e quais as lesões existentes e se fazer a reconstrução adequadamente dessas lesões. Sempre finalizando dizendo o seguinte, que a reabilitação ela é tão importante quanto o procedimento cirúrgico. Um procedimento, por melhor que seja bem realizado, se ele não for bem recuperado, bem reabilitado através de um bom profissional na fisioterapia, ele vai deixar problema na função desse paciente. E posso adiantar que, apesar de serem lesões graves, esses pacientes hoje, com a modernidade instrumental que nós contamos, nós conseguimos reabilitar esses pacientes plenamente para o esporte e deixá-los competitivos da mesma forma que eram. Então, é evidente que desde que sigam os protocolos de reabilitação fisioterápica, levando um tempo suficiente para a incorporação do enxerto, a reabilitação do equilíbrio, o efeito proprioceptivo, que é muito importante, e a reabilitação muscular. É evidente que esse tema da reabilitação se pode ser dado por outra pessoa, mas afirmando que é tão importante quanto o procedimento cirúrgico, com devido ele necessitar de um protocolo e de uma sequência assim, desde a fase inicial ao ponto mais avançado, porque trata-se de jovens esportistas e competitivos. Então não esqueçam de dar o like positivo e se inscrever nesse canal.